Nasci no interior de Minas, né? Lá no município de Governador Valadares. Permaneci no interior assim até os meus 9 para 10 anos. Os 10 anos eu vim para a cidade, mas na cidade do interior, Ecoporanga, né? Onde comecei meus estudos lá no ensino fundamental. Fiz, na verdade, o ensino fundamental, o ensino médio e também faculdade, morando em Ecoporanga, né? Onde praticamente eu vivi praticamente toda a minha infância, toda a minha juventude, né? Em Ecoporanga, eu concluí o ensino superior em 74. E a partir de 74 eu comecei, até nessa época, de 64 a 76, eu atuei como funcionário público, era cartorário, né? Fiquei como escrivão do cartório do crime da época. Então, em 76, eu me exonerei do cartório e iniciei, então, minha de advocacia. A minha vocação por direito, ela teve início quando eu saí do interior, que vim para Ecoporanga, ainda com meus 9, 10 anos, eu já tinha parentes, irmãos e tios e tal, que eram cartorários. Já trabalhavam em cartório, eram titulares de cartório. Como o meu irmão era titular de ele de um cartório e minha cunhada de outro cartório, eu vim para Ecoporanga e passei a auxiliá-los nos dois cartórios, entendeu? E passei a fase de criança ainda, lá nos meus 10 anos, 12, ajudando a eles, fazendo um papel de office boy, né? Depois continuei, como adolescente, continuei como auxiliar, né, dos cartórios do irmão e da cunhada. E com aquilo eu acabei adquirindo prazer, o gosto, né, pelo direito, né? Eu eu tinha facilidade muito grande de contato, de comunicação com os advogados que participavam, que procuravam, que estavam sempre nos cartórios, e eu acabei criando assim uma simpatia muito grande com essa área, né? E já com meus 14 para 15 anos, eu já passei também a frequentar o fórum, trabalhar às vezes com juízes, com promotores, etc. e tal. Lá para a década de, mais ou menos, início de 70, 72, por aí, eu cheguei a receber convite para fazer concurso, quando eu concluísse meus ensinos, para fazer concurso para juiz. Eu já passei a ter uma afinidade muito grande com os juízes, porque eu passei a trabalhar quase que diretamente com eles. Porque o cartório, na época, o cartório do crime, quando eu assumi o cartório do crime, eu trabalhava praticamente diretamente com os juízes e com os promotores. Aí eu cheguei, antes mesmo de concluir o curso superior, os juízes da época, não, você vai terminar direito, você vai fazer concurso para juiz, porque eu me interessava muito, trabalhava muito com eles, me interessava pelo serviço e tal, tinha assim uma certa, sei lá, interesse, né, naquilo que o juiz falava, naquilo que o juiz despachava, que os promotores falavam, etc. Mas aí eu concluí com o ensino superior em 74 e eu tinha um grupo de advogados também, que eu tinha uma boa relação. Os advogados pensaram, não, você tem que advogar, papai e tal. Então, quando foi em 76, então eu decidi, não, eu não vou fazer concurso agora, mas eu já tinha uma afinidade muito grande, gostava muito. Aí eu me exonerei do cartório e fui advogar. Então, advoguei até 92. Essa ideia da política surgiu em razão também de relação familiar. Eu tive um tio que foi praticamente o criador do município de Ecoporanga. Ele praticamente foi o fundador do município. E com isso, ele foi prefeito desse município por 2 mandatos, foi deputado por 1 mandato, entendeu? E isso lá numa fase ainda que eu estava ainda bem na minha fase
criança, adolescente e tal. E com isso eu acabei criando assim uma certa também afinidade na área política com ele. Mesmo quando criança, eu participava praticamente dos trabalhos dele, acompanhava os trabalhos que ele desenvolvia. E Ecoporanga, naquela época, era considerado um município da região de Contestado. E o meu tio, um período bem ainda lá atrasado, o meu tio, ele assumiu uma posição do lado na época tinha umas questões possessórias lá no município, e ele era defensor dos chamados poceiros, entendeu? E com aquilo eu gostava, porque eu achava interessante o trabalho dele de estar do lado dos menos favorecidos e contra os, na época, chamados coronéis, que eram donos das terras e tal, e ele ficava do lado dos poceiros. E com aquilo eu me entusiasmei e acabei, depois fui desenvolvendo, meu tio saiu da política, etc., e acabei envolvendo também na política. Mas isso já bem depois, entendeu? Em razão Mas sempre tive essa afinidade. Eu tenho um irmão que tinha sido vereador e acabei chegando lá em 80, nessa época meu tio já estava totalmente afastado da política, mas acabei lá em 88 também participando em razão de relações de amizade com grupos políticos e tal. Acabei me envolvendo, sendo candidato a vereador e a convites também desse mesmo grupo, em 90, fui candidato a deputado, etc. Mas por uma questão assim, mais em razão do trabalho que o meu tio desenvolveu anteriormente. Mas porque eu sempre tive um pouco, assim, uma certa resistência à atuação de alguns políticos que, na verdade, nunca agradou muito. A ideia do Ministério Público foi uma questão, além da simpatia pelo Ministério Público, foi uma questão também de oportunidade, né? Como eu disse, antes de sair do cartório, antes de concluir, eu já tinha um certo convite para fazer concurso para a magistratura. Depois que eu me formei, comecei a advogar, outros juízes chegaram a me convidar também para fazer concurso. Mas eu trabalhava muito mais com os promotores, porque era cartório criminal. E aí os promotores da época estavam sempre assim muito próximos da gente. E acabei adquirindo uma simpatia muito grande pelo Ministério Público, né? Aí, como no início eu não resisti em fazer concurso para a magistratura, quando surgiu a oportunidade para o Ministério Público, eu já tinha uma simpatia, aí eu não pensei duas vezes então para fazer o concurso. O meu ingresso no Ministério Público foi até meio conturbado, porque eu estava numa fase, eu estava saindo daquele período de política, né? Que eu fui vereador de 88 a 92 e fui candidato a deputado em 90. Então eu estava passando por aquele período meio conturbado de política. Aí eu estava um pouco assim, emocionalmente, fiquei meio desequilibrado, porque eu tinha perdido uma eleição, perdi a eleição em 90, aí surgiu o concurso para o Ministério Público. Eu fiz o concurso, me preparei, eu já vinha preparando tempo atrás como cartorário, etc., como advogado, eu vinha estudando, mas na razão da política eu fiquei meio... paralisei um pouco meus estudos. Quando eu fui fazer o concurso, eu estava, juridicamente, eu estava mais ou menos preparado, mas emocionalmente não estava muito bem. Aí eu acabei fazendo o concurso, fui nas 4 provas, eu fui mal na primeira e nas 3 seguintes fui muito bem. Só que em razão da distância, eu morava lá no interior e tinha aquela necessidade de estar sempre correndo e tal, tinha família, tinha filhos, meus filhos estavam aqui estudando, etc. Eu acabei omitindo a apresentação dos meus títulos e com a falta de apresentação dos títulos que eu tinha tido para apresentar, eu acabei ficando em último lugar da relação dos aprovados, entendeu? E com aquilo eu fiquei exatamente 2 anos aguardando para ser nomeado. E só fui ser nomeado um mês após o término do prazo do concurso, porque o procurador na época, o doutor Wellington, a quem inclusive agradeço sempre com isso, sempre agradeci, ele prorrogou o concurso em razão da minha não nomeação, para que eu fosse nomeado. E eu fui nomeado em fevereiro, então, de 94. Quando eu ingressei no Ministério Público,
No mesmo dia, eu tomei posse numa sexta-feira, no mesmo dia eu recebi uma designação para ir para Colatina. Tinha uma deficiência muito grande de promotores, né? Então eu recebi uma designação para ir para Colatina. Na segunda-feira seguinte, eu já estava em Colatina, atuando em vara criminal, entendeu? Fiquei em Colatina 1 ano e meio, trabalhando em 2 varas criminais. Um período de bastante sacrifício, porque eu estava recém-chegado do Ministério Público. Então, eu fiquei de 1 ano e meio lá nas 2 varas criminais, mas assim, em razão do bom relacionamento que eu tinha com os colegas da comarca, acabei desenvolvendo um trabalho normal. Mas depois que eu saí de Colatina, aí eu passei a peregrina, fui para Cachoeiro, saí de Cachoeiro, fui para Nova Venécia. Fiquei quando eu fui para Nova Venécia, então, isso já em 95, final de 95, lá eu fiquei 1 ano. Foi as 2 comarcas praticamente que eu fiquei mais tempo como substituto. Fiquei 1 ano em Nova Venécia. Depois saí de Nova Venécia, fui para São Mateus, fiquei um período de 6 meses em São Mateus. Vim para São Gabriel da Palha também, um período, fiquei mais 6 meses. Em São Gabriel da Palha eu atuava em São Gabriel, São Domingos e Águia Branca, entendeu? Um período onde também eu atuava na área civil e criminal, família, tudo, entendeu? E no mesmo período que eu estava em Nova Venécia, estou aí também em Jaguaré, por aproximadamente 6 meses. Quando eu fui, então, em 97, foi quando eu recebi a minha primeira promoção para Alto Rio Novo. Alto Rio Novo. Alto Rio Novo eu fiquei, na verdade, acho que o máximo uns 2 meses, e já saí de lá removido para Mucurici. Fui removido para Mucurici em 97. Fiquei 1 mês em Mucurici. De Mucurici eu fui removido para a Montanha, onde eu já fiquei, em 98 já, fui removido para a Montanha, onde eu fiquei 2 anos. 2 anos e 2 meses aproximadamente. Eu não gostava muito de atuar no criminal em razão do meu período de trabalho no criminal lá atrás como funcionário, como advogado, eu não gostava muito de atuar na área criminal. Então, por exemplo, quando eu saí de Colatina, eu fui para Nova Venécia, eu já atuei, fiquei o primeiro ano em Nova Venécia só em área civil e na área de família, Dali eu fui para São Mateus, também só em vara de família. Jaguaré, que é o período, Jaguaré, São Gabriel da Palha, Águia Branca e São Domingos, eu trabalhava na área, em todas as áreas, mas especificamente em São Mateus e Nova Venécia só em vara de família. Mas poucos casos assim mais relevantes que eu citaria, por exemplo, quando eu estava em Mucurici, teve a história de uma invasão de uma fazenda, entendeu? Em que houve uma atuação de uma certa forma meio assim violenta por parte da polícia, e acabou morrendo um dos poceiros, entendeu? Na tentativa de desocupação da fazenda, e eu atuei nesse processo, entendeu? Nessa fase inicial, e foi realmente um processo meio conturbado. Tive depois, quando eu já estava em Montanha, deu um outro episódio, um outro crime, a morte de um vereador, em que outro vereador foi acusado, entendeu? E eu atuei também no processo, até próximo da fase da denúncia, e uma certa pressão, uma certa turbulência, etc., em termos de investigação, porque houve determinação direta aqui da Secretaria de Segurança para tentar apurar o crime, que foi um crime praticamente de tocaia, e que, na verdade, assim, criou um certo rebuliço na cidade, etc. Mas antes mesmo da denúncia, foi num período que demorou a conclusão do processo, eu já saí de Montanha, entendeu? Depois outro colega que já ofereceu denúncia. E em Nova Venécia também
apesar de ter atuado, ter atuado mais em vara de família, aconteceu um outro crime, no assassinato de um advogado, entendeu? Que, em razão do impedimento do colega, que era titular da vara criminal, eu atuei nesse processo em toda a sua fase, na fase do inquérito e até a denúncia. Na denúncia eu que já denunciei, e o processo prosseguiu depois, quando eu já tinha saído de lá de Nova Venécia. Em razão do meu modo de pensar e de agir como promotor, uma das comarcas que eu encontrei uma certa dificuldade para desenvolver o meu trabalho foi São Mateus. Uma comarca que eu encontrei uma certa dificuldade em razão exatamente da falta de estrutura na época, né, para o atendimento das necessidades que a gente às vezes sentia haver em razão do atendimento, principalmente na área da infância. Em todas as comarcas, a partir de Colatina, que foi a minha primeira, Colatina, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, São Mateus mesmo, entendeu? Mucurici, Montanha, em todas as comarcas. Quando logo que chegava, eu procurava me informar a respeito do atendimento das questões sociais, eu procurava me informar com o funcionamento das escolas, como é que as escolas estavam atuando, estavam funcionando. Eu procurava me informar qual a estrutura que tinha para atendimento de casa de passagem, por exemplo, para crianças, casa-abrigo para menores infratores, etc. E isso, porque na verdade era um trabalho quase que assim novo, que praticamente poucos promotores atuavam nessa área. Poucos promotores agiam assim, entendeu? Eu, por exemplo, em Colatina, quase todas as casas de atendimento de atendimento de criança, eu procurava visitar, às vezes fazia algumas palestras, etc. Em Nova Venécia, eu posso citar praticamente todas as escolas da cidade, e inclusive algumas do interior. Eu visitei e fiz palestras sobre a importância da educação, sobre a importância do encaminhamento das crianças, do adolescente, para fugir por exemplo, das ondas de tráfico, de drogas, etc. Então isso às vezes ajudava, isso me levava. E eu independente, fora isso, no meu trabalho jurídico, meus pareceres, eu procurava sempre me aprofundar, né, dentro do que se continha, dentro do processo, né? E isso, felizmente, isso sempre me ajudou, me levou a ter assim esse conceito dos juízes e de outros segmentos, né? Nova Venécia, por exemplo, minha primeira passagem que eu estive lá por um ano, quando eu saí, fui designado para outra comarca, o pessoal chegou a fazer um movimento, uma comissão aqui na Procuradoria, procurador Dr. Dácio, para me manter lá em Nova Venécia. Eu era substituto ainda, né? Mais ou menos alguns meses depois que eu estava na Serra, eu tomei conhecimento da existência desse projeto. Eu já sabia da existência desse projeto do Ministério Público, mas aí eu procurei me informar se alguém estava executando o projeto na Serra. Através da Iraci, que trabalhava aqui no Centro de Apoio, procurei me informar se alguém estava executando o projeto. Não, ninguém. Ninguém tomou iniciativa, ninguém. Então eu falei, tá bom, vim aqui no Centro de Apoio, fui lá na Iraci, me formei, procurei todo o material e comecei a divulgar. Procurei o conselho das crianças e do adolescente de lá da Serra, procurei algumas escolas, fui lá na entidade que o Padre Xavier mantém e falei da importância do projeto e passei a executar o projeto, que é um projeto importante, porque como eu atuava em vara de família, eu fiquei 5 anos e tanto lá na Serra, só em vara de família, na primeira e na terceira vara de família. E tinha muitas situações, crianças sem a paternidade. Então eu achava necessário, entendeu? Então
nesse período que eu fiquei lá, eu consegui, eu acho isso, na verdade, eu considero um trabalho relevante, que eu consegui, nesse período, aproximadamente uns 200 ou 300 reconhecimentos voluntários de paternidade. Quer dizer, crianças que não tinham a paternidade reconhecida e que eu consegui transformar, entregando, inclusive, a certidão na mão das crianças. Nós tivemos o Ministério Público antes e após a administração de Zé Maria como procurador. Porque o Zé Maria, quando ele assumiu a procuradoria, ele fez uma verdadeira revolução em termos assim, de estrutura da instituição. Você vê que não tinha praticamente uma promotoria nas comarcas do Estado. Uma promotoria independente. Todas praticamente funcionavam dentro dos fóruns, entendeu? Com espaços cedidos pelos diretores dos fóruns. Então, a partir dessa época, nessa época que eu assumi, essa precariedade de estrutura era praticamente total. Então, daí para frente que a coisa foi, a partir de 93, por aí, é que a instituição passou a realmente, até a passos largos, adquirir uma estrutura própria, independente, entendeu? Com construções de série, de promotorias próprias, né? Então, e daí para frente não parou mais, né? Com a administração de Zé Maria, depois veio as outras administrações, doutor Dazi, tudo, a continuidade nessa construção da estrutura do Ministério Público. Eu defino o Ministério Público como uma instituição, junto com algumas outras no Brasil, a mais importante para a manutenção da ordem, para o respeito à ordem jurídica, entendeu? Para o respeito preservação do patrimônio público, e a instituição que tem uma responsabilidade, que tem uma incumbência relevantíssima com relação ao trato das questões sociais. Eu considero o Ministério Público a instituição mais importante na questão social, da questão ambiental, principalmente social, ambiental e educacional. É uma instituição, no meu sentir, uma das mais importantes, que ainda está sobrevivendo, está subsistindo, né? Porque, infelizmente, algumas costumam fraquejar, mas o Ministério Público está se mantendo. E se não cortarem as suas atribuições, é a instituição que vai provocar uma transformação na organização desse país nosso. Eu acho que o Ministério Público está até fraquejando um pouco em termos de atuação nesse sentido. Eu acho que o Ministério Público tem que intensificar um trabalho nessa inserção, porque, veja bem, o futuro do país, o futuro do Estado, o futuro do país está no desenvolvimento assim, cultural, social, mais, vamos dizer, dinâmico, mais apurado da nossa juventude. Porque você vê uma juventude, às vezes, meio desvirtuada, meio desencaminhada para o lado dos atos ilícitos, das drogas, etc. Isso é um ponto negativo no futuro do nosso país. E eu acho que o Ministério Público, como órgão, vamos dizer assim, que impõe um certo respeito em todas as suas atuações, ele deveria trabalhar mais, deveria intensificar o seu trabalho nessa inserção da juventude no contexto social do país, entendeu? Porque a nossa juventude parece que ela está um pouco meio alienada, ela está um pouco, vamos dizer assim, sem um horizonte. Está precisando que alguém foque mais nesse horizonte que essa juventude precisa. Você veja bem que, às vezes, você vê
os políticos falando que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, é estrada, é não sei o que, é porto, etc. E cadê? E com relação à juventude, cadê o trabalho que se faz para engrandecer a importância da juventude no contexto social do país? Entendeu? Então eu acho que o Ministério Público, como esse órgão, como essa entidade fundamental na nossa formação moral, inclusive, da nossa sociedade, precisa de até intensificar esse trabalho. Todos seguiram a mesma carreira, mas por uma questão pessoal deles, né? Porque eu sempre dei a opção, entendeu? Desde os primeiros momentos da fase estudantil deles, eu sempre dei a opção. Falei, vocês podem escolher, entendeu? Podem escolher o que vocês quiserem, que eu vou dar apoio, etc. Mas como eu já vinha, como advogado, eu também já fazia, mesmo como advogado, eu já fazia esse trabalho social que eu procurava, entendeu? Tanto é que eu fiquei durante 6 anos, de 78 a 84, eu atuei também como defensor público, numa fase em que o defensor público ganhava, acho que 10 cruzeiros, um negócio assim, entendeu? Não valia nada, era só uma questão para colaborar mesmo. E eu fazia, minha casa ficava sempre cheia de gente, meu escritório sempre cheio, e os meus filhos começaram a acompanhar, né? O meu trabalho e o trabalho que eu tinha na cidade pequena, é fácil de seus filhos ver o trabalho que você desenvolve. Então, como eu dava a eles a oportunidade, eles falavam assim, mas eles que assim, me perguntavam às vezes, mas qual a opção que você acha que é melhor? Eu falei, eu acho que as opções melhores é essa e essa, são essa e essa. Direito, que eu faço parte, medicina, que é importante, engenharia, todas são importantes. Aí acabaram os 2 primeiros, o primeiro não teve dúvida, partiu para direito direto. O segundo pensou um pouquinho em arquitetura, mas logo em seguida também fez opção por direito. O terceiro falou, não, eu vou mudar. Aí resolveu fazer ciência da computação. Aí foi para a UFES, fez vestibular, passou, começou a fazer ciência da computação, mais ou menos no meio do curso ele falou, não quero isso, eu quero direito também, entendeu? E falou, vontade de vocês, eu não dou, vocês têm opção para escolher. Então, graças a Deus, todos se deram bem, estão bem na área de direito, sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de exigência, de imposição de minha parte. Eu diria para os meus caros colegas novos que estão chegando, que estão ingressando agora, que pense um pouco nessa questão social, elimine um pouco dessa vamos dizer, me desculpem alguns, que não são todos, aquele espírito, vamos dizer assim, de muita autoridade, de muita arrogância, de muita coisa, que às vezes alguns se colocam, alguns se posicionam dessa forma, e olhem mais, tenham um acesso, tenham uma participação mais direta com a população, com a juventude, entendeu? Chegue nas suas comarcas, nas comarcas onde estejam atuando, procure participar dos trabalhos das escolas, entendeu? Dos trabalhos das famílias, da sociedade, dos conselhos, por exemplo, Conselho Tutelar, Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Procure ter uma convivência mais próxima com com a população, com a sociedade. Porque se o Ministério Público é o advogado do povo, ele tem que estar próximo do povo, entendeu? E infelizmente às vezes você vê promotor que não, eu não quero saber, não vou, não falo, não falo só promotor, é juiz às vezes, e não quer saber, não quero contato, não vou me envolver com a sociedade, não quero, meu negócio é um gabinete. E o promotor não pode vir em gabinete. O promotor tem que atuar junto com a sociedade, junto com o povo. Entendeu? O conselho que eu dou para os meus colegas é o seguinte, que eles mudem um pouco a sua atuação, sua maneira de agir com relação a isso. Tenham uma aproximação maior com a população.